Os cuidados com o solo são fundamentais para o sucesso de qualquer lavoura. Segundo especialistas, a longo prazo, a forma mais rentável na cultura de soja é utilizando a rotação de cultura e o plantio direto. Qualquer monocultura, ela, a longo prazo, ela mostra-se como prejudicial para o potencial produtivo do solo. O solo como se ficaria cansado realmente de ter a mesma prática agrícola. Isso decorre de problemas que podem estar associados ao mesmo espaçamento de cultivo, o mesmo sistema de desenvolvimento radicular, ou seja, os mesmos problemas de compactação que se agravam, a predominância ou a emergência de potenciais patógenos agrícolas, então isso se acentua. Tudo isso leva a uma desestabilização do sistema de monocultivo. Ainda que seja um cultivo em sucessão, com predomínio, por exemplo, da soja no verão e rotação apenas da cultura de inverno. O ideal é que você tenha realmente uma diversidade maior de espécies no plano de produção, exatamente para que cada espécie atue no sentido de colaborar para preservar as propriedades físicas e químicas do solo e manter a população de patógenos ou pragas agrícolas numa condição populacional de baixa infestação. Para se reciclar o solo, diversas culturas são eficientes e para cada região tem uma mais apropriada. Nabo forrageiro para a região sul, milheto para o centro-oeste é a cultura mais utilizada. E recentemente algumas gramíneas forrageiras, o grupo de braquiárias, seja ela braquiárias usisienses, decubens, brisanta, mas o grupo das braquiárias tem mostrado uma habilidade muito grande nessa questão de preservação de características físicas do solo e acúmulo de palhada e carbono orgânico ao solo. Para controlar a qualidade do solo, é fundamental realizar análises químicas rotineiramente, o que pode resultar em redução de custos na fertilização. Na análise química de solo, o mais comum é realizar-se a chamada análise de rotina ou análise rotina ou básica. Essa análise, na verdade, ela contempla a análise de macronutrientes, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, acidez do solo medida pelo pH, acidez potencial, alumínio, presença de alumínio, e parâmetros de interpretação da fertilidade, como saturação por bases e CTC, além da matéria orgânica do solo. Então, não fazem parte da análise básica a disponibilidade de enxofre e a disponibilidade de micronutrientes. Isso deve ser solicitado à parte, com um custo adicional para o agricultor. Como esses elementos, tanto o enxofre quanto os micronutrientes, são exigidos em menores quantidades pelas plantas, de modo geral, não há necessidade de fazer a aplicação ou a reposição desses nutrientes anualmente para todas as culturas. Já que o manejo, as adubações que quando feitas, quando realizadas por uma indicação, por um critério técnico, elas prevêem um efeito residual dessa adubação, ou seja, há um prazo aí de 3, 4, 5 anos, dependendo do nutriente. Então, a sugestão para o agricultor é que mantenha o seu calendário de análises atualizado, solicitando a análise básica a cada ano ou a cada 2 anos e, eventualmente, no intervalo máximo aí de 5 anos, sempre procurar fazer uma análise química de solo completa, incluindo agora o enxofre e os micronutrientes, para avaliar como está a situação desses elementos e definir, caso haja necessidade, uma intervenção, um manejo de adubação que vai ter reflexo aí por mais de uma safra, um reflexo residual. Além de diminuição dos custos, uma análise química bem feita pode significar maior produtividade da lavoura. Ela é assim, na verdade, é a ferramenta básica, a principal ferramenta que nós temos para trabalhar uma informação que vai referenciar todo um manejo de fertilidade do solo. Então, não dá para se pensar em fazer uma recomendação de adubação sem conhecer a condição atual de fertilidade do solo e, de preferência, agregar essa informação
o histórico de uso, quais culturas já foram produzidas, quais as médias de produtividade, ou seja, ter uma ideia do potencial de produção daquele solo e do potencial de exportação de nutrientes. Essas informações, em conjunto com uma análise química de solo, que garanta uma representatividade, uma fidelidade das características da sua lavoura, podem ser muito bem utilizadas para recomendar corretamente a aplicação de fertilizantes ou o manejo de acidez com bastante eficiência, ou seja, nem aplicações desnecessárias em maiores quantidades, nem insuficientes em menores quantidades.